Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo obviamente para falarmos do Flamengo, e a informação principal que a gente tem agora não é boa, ou melhor, depende. Você torcedor vai poder enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Depois que eu contar para vocês, eu vou querer saber a opinião de vocês e saber qual metade do copo vocês estão enxergando. Eu vou dar uma dica, envolve o meia De La Cruz, que saiu ontem do jogo contra o Botafogo, não com um problema na coxa, embora ele tenha colocado a mão na coxa ali. Eu estava bem perto do campo, ontem eu tive a oportunidade de ir a lazer, fiquei ali na arquibancada, bem próximo do campo, ele botou a mão na coxa, mas não foi coxa, foi joelho, ele teve uma entorse no joelho, já fez a ressonância e a gente vai trazer o resultado para vocês no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, um recado especial para vocês. Estamos próximos dos 400 mil inscritos e, claro, com a ajuda de vocês, nós vamos bater essa meta estabelecida para a temporada 2025. Se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like e assim o canal Vene Casagrande vai crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Vamos para as informações. Antes de mais nada, ontem eu gravei o meu vídeo de pós-jogo, após retornar do Maracanã, antes de assistir à entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Depois eu tive o trabalho, obviamente, de assistir, faz parte do meu trabalho. Enquanto jantava e tal, fiquei analisando palavra por palavra do treinador rubro-negro após o empate em 0-0 com o Botafogo. E vou te falar, gente, eu sou um cara que eu já elogiei muito o Felipe Luiz em entrevista coletiva e acho que ele é sempre muito sincero. E na entrevista de pós-jogo contra o Botafogo, eu senti a entrevista pesada, a energia pesada. Nitidamente, porque eu gosto de fazer leitura corporal também, você vê o Felipe Luiz cansado, estressado, você vê até a fisionomia dele, como já mudou desde quando ele assumiu o comando técnico. Agora, ele tá com cara de treinador, sabe? Cabisbaixo, com olheira, frustrado, senti ele muito frustrado. E eu acho até que ele se sentiu, de certo modo, pressionado. E ele não se sai bem quando ele se sente pressionado. Parece que ele tem dificuldade em ouvir críticas das perguntas dos jornalistas, embora muitas perguntas eu não concorde muito, mas enfim, o jornalista está ali, ele pergunta o que ele bem entendeu, o que ele enxergou do jogo, e o treinador responde se quiser. E ontem eu senti ele botando mais, digamos, na conta dos jogadores o desempenho ruim, dando a entender até que ele faz de tudo para que os jogadores possam performar da melhor maneira possível e que o resto não depende dele. Ele, obviamente, está se referindo, eu estou me referindo ao setor ofensivo, porque o setor defensivo vai muito bem, obrigado. Nos últimos 11 jogos, apenas 2 jogos, o setor defensivo foi vazado. Contra o Cruzeiro, contra o Central Córdoba, se eu não me engano. É isso mesmo. O setor defensivo vai muito bem. E quando a gente fala setor defensivo, não é apenas os 2 zagueiros ou os 2 zagueiros com os laterais. Na verdade, é toda a marcação que vem desde lá do começo do setor ofensivo. O grande problema é que o setor ofensivo não desempenha da melhor maneira possível. E não desempenha por quê? Porque os jogadores estão abaixo. Gente, hoje eu falei no SBT e vou repetir aqui, nesse momento. Hoje, o Flamengo não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim, o melhor elenco é o do Palmeiras. É o mais equilibrado, o mais homogêneo. Onde eu quero chegar? Por exemplo, sai um titular, o reserva, ele pode não estar no mesmo nível, mas fica muito próximo. No Flamengo, sai o Pedro, que é titular. Quem é o reserva do Pedro? Não tem. Sai o Arrascaeta, não tem reserva para o Arrascaeta. Sai o Wesley, vai entrar o Varela, que embora faça boas partidas, mas está longe de ser do nível do Wesley. Sai o Alexandre, vai entrar o Ayrton Lucas, mas muito longe do Alexandre. Vamos lá. Sai o Léo Ortiz, entra o Danilo. Sai o Léo Pereira, vai entrar quem? O jovem João Vitor? O Pulgar, por exemplo, não tem substituto. E agora eu vou chegar na próxima informação, a informação principal desse vídeo. Sai o De La Cruz, vai entrar quem? E por que eu estou falando isso? Porque o De La Cruz, com uma entorse no joelho, está fora de pelo menos os 2 próximos jogos do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba e contra o Palmeiras no domingo. Não preocupa para o Super Mundial e eu vou ler aqui a nota oficial do Flamengo sobre o De La Cruz. Boletim de imprensa.
O atleta Nico de la Cruz, substituído no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesão cirúrgica. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Por isso eu falei na minha introdução, copo meio cheio, copo meio vazio. Copo meio cheio, ainda bem que não vai precisar passar por cirurgia. Ainda bem. Copo meio vazio, a entorse no joelho vai fazer com que ele fique fora de pelo menos os 2 próximos jogos importantes, sobretudo contra o Palmeiras. E aí, o Pulgar é dúvida ainda. Se o Pulgar não jogar, se o De La Cruz não jogarem, qual vai ser o meio-campo do Flamengo? Vai recuar o Gerson para volante, junto com o Everton Araújo? Vai botar o Léo Ortiz de primeiro volante? É por isso que eu falo, o elenco do Flamengo hoje é desequilibrado. O time titular pode ser o melhor, mas o elenco é desequilibrado, o nível cai muito. O setor ofensivo do Flamengo hoje, gente, com todo respeito, é inoperante. O Michael não tem nível para jogar no time do Flamengo, o Juninho não tem nível para jogar no time do Flamengo. Não tem. O Gonzalo Plata tem nível, mas vive se machucando. O Cebolinha tem nível, mas vive se machucando. O Pedro, fisicamente falando, ainda está abaixo. O Arrascaeta não vai conseguir jogar todas as partidas. Ele não foi poupado contra o Botafogo, ele não tinha condições de jogo, é totalmente diferente. É por isso que essa atual diretoria entende que hoje o Palmeiras tem um elenco melhor. Inclusive, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que o elenco do Palmeiras é melhor e a média de idade ainda é baixa. Então, por isso que a diretoria quer fazer correções no elenco. E justiça seja feita. Esse elenco não foi montado pela atual diretoria. Ah, mas o Juninho foi contratado. O Juninho foi contratado no começo do ano por uma lacuna deixada pelo Pedro, mas foi uma opção barata. E eles não tinham dinheiro para fazer investimento alto. Então, hoje o elenco do Palmeiras é melhor. E o Palmeiras, além de ter um elenco melhor, vai chegar muito mais preparado para esse jogo de domingo contra o Flamengo, que é um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro. E vai chegar mais preparado por quê? Porque, graças ao trabalho do Palmeiras, eles foram muito bem na Libertadores e conseguiram rodar melhor o elenco. O Flamengo não fez o seu dever de casa na Libertadores, teve que forçar a barra e agora chega cambaleado para pegar o Palmeiras. Não vai ter o Wesley suspenso, não vai ter o De La Cruz lesionado, o Pulgar, se voltar, vai voltar meia bomba, o Alan provavelmente fora também. E aí? E aí? É isso que eu falo. Muita gente vai me xingar. Nossa, você é anti-Flamengo. Não, é a verdade. É a verdade. Inclusive o goleiro. Se o Rossi sai hoje, Matheus Cunha, com todo respeito ao Matheus Cunha, não é nível para estar no elenco do Flamengo. E ele já mostrou isso. E o Flamengo, uma curiosidade aqui, que eu li no site do Coluna do Fla, Flamengo ainda não conseguiu somar 3 vitórias consecutivas no ano após o Campeonato Carioca. São 15 jogos em Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Flamengo, nesse momento, passa por uma fase turbulenta, embora o Felipe Luiz tenha dito recentemente que essa turbulência é apenas fora do Flamengo, não é dentro do Flamengo. Felipe Luiz, eu discordo totalmente. É dentro também. E outra, eu não estou aqui exigindo que o Flamengo jogasse muita bola contra o Botafogo. Muito pelo contrário, eu entendo o contexto da situação. Tanto é que eu falei hoje no SBT, não dá para exigir do Flamengo uma atuação de gala quando não tem o seu meio-campo. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. E os reservas, quem era? É só olhar quem entrou no segundo tempo. Entrou o Matheus Gonçalves muito mal. Entrou o Juninho, super esforçado, mas ponto. Por falar em Matheus Gonçalves, uma parte da entrevista do Felipe Luiz, eu não posso deixar de mencionar. Entendo o que ele falou sobre o Matheus Gonçalves, as observações e críticas ao Matheus Gonçalves. Mas por que ele não teve a mesma postura com o Michael, que recentemente, inclusive, perdeu um gol sem goleiro? E na entrevista coletiva ele defendeu o Michael. Por que ele não fez o mesmo com o Matheus Gonçalves? Achei isso errado. Achei isso errado a postura do treinador em relação ao Matheus Gonçalves. E outra, a justificativa dele para não colocar o Lohan, para mim,
Não cabe. Ele falou que não colocou o Lohan porque o Lohan não treinou nenhum dia com o elenco profissional. Então por que relacionou o Lohan? Por que levou o Lohan para o jogo? Já que sabia que não ia colocá-lo porque ele não tinha treinado com o elenco profissional, porque tinha jogado na quarta com o sub-20. Não faz o menor sentido. Levou para preencher espaço, para apenas sentar no banco. Enfim, fica aí a informação para vocês. E agora eu quero saber, é copo meio cheio, copo meio vazio? Eu vou sempre olhar o copo meio cheio. Ainda bem que não tem uma lesão ligamentar do De La Cruz e que ele não preocupa para o Super Mundial. Porém, tem esse desfalque contra o Palmeiras. Tamo junto, galera. Uma ótima semana a todos vocês. Beijo, fui, abraço, valeu!